Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre o TGAR11, o TG Ativo Real, o Fundo de Desenvolvimento da TG Core, da gestora TG Core. O fundo está passando pelo processo de subscrição, ele está fazendo a sua 8ª emissão de cotas. E se você acompanha ou investe no TGAR11, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal para acompanhar meus próximos vídeos. Eu falo aqui sobre fundos imobiliários, mas falo sobre outros tipos de investimento também. Já aproveita e já comenta lá embaixo se você investe, se você gosta do TGAR11, o que é que você acha dele. Comenta para mim também, antes que eu esqueça, um fundo imobiliário para eu trazer aqui para aquele nosso quadro Fundo a Fundo. Faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo avaliando aprofundadamente nenhum fundo. Então comenta lá embaixo, deixa a sua sugestão de fundo imobiliário para eu trazer esse vídeo na próxima semana. Bom, começando pelos números do TGAR, a gente tem que o valor dele hoje está por volta lá de 130,50 centavos na Bolsa de Valores. O dividend yield dos últimos 12 meses dele está por volta de 8,14%. E se você já acompanha fundos imobiliários há algum tempo, você vai saber que isso é um dividend yield anualizado excelente. O TGAR é um fundo de desenvolvimento imobiliário. Esse tipo de fundo, ele tem alguns riscos inclusos, por isso ele tem resultados melhores, a margem de lucro desses tipos de fundos imobiliários é um pouco melhor. Mas se você não sabe do que é que eu estou falando, não sabe o que é TGAR, não sabe o que é fundo de desenvolvimento, calma. Eu vou deixar um vídeo aqui no card e também na descrição, um vídeo do quadro Fundo a Fundo, onde eu analiso o TGAR mais aprofundadamente, com mais calma, falando tudo que tem para saber sobre ele. Então se você ainda não viu esse vídeo, quer saber mais sobre o TGAR, dá uma pausa aqui, corre lá, depois você volta aqui. Um vídeo meio que complementa o outro e você vai entender melhor. Voltando, o TGAR hoje está lá com o seu PVP, o seu preço sobre o valor patrimonial, pertinho de 1. Ele está hoje com aproximadamente 23.500 cotistas, o que é gente pra caramba. É um fundo que vem crescendo muito nesse sentido, porque tem chamado a atenção dos investidores, porque realmente tem entregado bons resultados. O último rendimento que o TGAR distribuiu no mês de junho foi de R$ 1,23. E quando a gente pega isso dentro de uma cota lá de aproximadamente R$ 133, que acho que era o que ele estava, isso vai dar um dividend yield mensal de 0,92%, que é quase 3 vezes o CDI. É muita coisa. Mas claro, por ser um fundo de desenvolvimento, ele tem essa questão do risco imobiliário que eu falei. Ele tem também a questão que o fluxo de caixa dele não é bem certinho. Às vezes ele recebe mais de empreendimento, às vezes ele recebe menos. Mas isso não quer dizer que é um fundo que a gente deve evitar. É um tipo de fundo imobiliário que a gente sim deve ter na carteira, de acordo com o nosso perfil de investidor, de acordo com o risco que a gente aceita tomar. Só que o TGAR ele tem várias vantagens dentro dessa questão de risco. Ele é mais diluído, ele tem exposição em vários tipos de loteamento e de CRIs, é o foco dele hoje. Ele está bem focado em CRIs, em recebíveis imobiliários e no equity de loteamentos. Ele tem participações, ele tem participação societária nos loteamentos. Mas vai lá ver o vídeo que eu já fiz para você entender melhor sobre o TGAR. E aí nessa 8ª emissão de cotas, ele vem a mercado pedir 300 milhões. Começou de novo o bate-staca aqui do lado. Então ele vem pegar 300 milhões, o que vai quase dobrar o tamanho do fundo. É um fundo um pouco pequeno, quando a gente está acostumado a níveis de bilhões de outros fundos, mas ele está hoje lá na casa dos 400 e poucos milhões de reais no seu patrimônio líquido. E o fator de proporção dessa emissão é de 70%. Então se você tem 10 cotas do TGAR11, você vai ter o direito de exercer a preferência de 7 cotas. O preço da subscrição vai ser de R$ 128, já incluso a taxa de distribuição, o que deixa aí o valor cheio da emissão próximo do valor patrimonial do fundo, que eu acho isso bacana, porque não derruba tanto o valor da cota. A data base, a data que ele pega lá o valor das cotas que você tem para distribuir os direitos de preferência, foi ontem, no dia 27 de julho, e o período para exercer esses direitos de preferência e a negociação deles vai ser de 3 de agosto a 13 de agosto. Se ficou complicado, eu vou deixar aqui em algum lugar da tela para facilitar. Ela não é uma oferta restrita, é uma oferta pública, e aí a gente não vai ter direito às sobras. Assim que terminar o direito de preferência, todo mundo que quiser participar dessa emissão, a partir do valor mínimo lá de 196 cotas, que acho que dá, se não me engano, 25 mil reais, vai poder entrar, mesmo quem não é cotista. Mas para que danados o TGAR quer tanto dinheiro? Para que ele quer 300 milhões de reais? O gestor colocou lá no prospecto dessa emissão, no pipeline lá, ele falou que ele está buscando esse dinheiro, que ele quer esse dinheiro para investir, para colocar no desenvolvimento imobiliário dos empreendimentos que o fundo já possui, que o fundo já investe, nos tipos de ativo. E aí ele determinou uma questão lá de foco, o que é maior, o que é menor. E aí eu separei o que é que o fundo está mais focado hoje para trazer aqui para vocês. Então, na busca de novos negócios, o fundo está mais focado em buscar CRIs, em equities de loteamento, na parte de recebíveis
e também na parte de Minha Casa Minha Vida. Na parte de CRI, o fundo busca manter um fluxo de caixa lá mais constante para distribuir aos cotistas, porque, pelo que eu já falei, fundos de desenvolvimento não têm uma constância na questão do seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa dele é de acordo com as vendas, e a gente sabe que nem sempre, não é todo mês que as vendas são iguais. E aí, quando ele pega uma parte do seu patrimônio líquido e coloca em CRI, ele tem uma parcela lá mais previsível de distribuição, uma parcela lá mais previsível de fluxo de caixa. A parte de loteamento, que é uma parte que eu gosto bastante, porque é, vamos dizer assim, o ramo do setor imobiliário mais rentável, porque você tem lá o terreno cru, você tem a gleba lá e você só faz o parcelamento do solo e investe, lógico, tem que investir na parte de infraestrutura, tem que colocar rede elétrica, tem que fazer as ruas, tem que fazer toda a infraestrutura que você já conhece, que o loteamento tem. E aí o foco do fundo é pulverizar a carteira de recebíveis de loteamentos dele. E na parte de Minha Casa Minha Vida, o fundo busca essa rentabilidade maior, esses ganhos expressivos que, vamos dizer, esse tipo de investimento imobiliário possui. E aí rentabilidade maior se traduz em distribuição maior. Eu não sei se eu já comentei aqui no canal, mas é um fundo que eu tenho na minha carteira de investimento pessoal. Eu tenho assim algumas ressalvas em relação a ele, em relação à taxa de performance, ao indexador ao benchmark que ele usa, que é o CDI. Eu acho que isso não deveria ser o CDI, já que a gente tem ativos de risco diferente. Mas a gestão já sinalizou positivamente para trocar esse benchmark, caso ela perceba que o cotista esteja em desvantagem. O fundo vem buscando uma proximidade maior com o cotista, ele vem buscando apresentar uma transparência maior. Os relatórios mensais deles têm um diferencial grande para mim em relação a outras gestoras, a outros fundos imobiliários. E é aquilo que eu falo, um relatório mensal é uma coisa que o fundo não é obrigado a entregar por lei. E aí quando você faz muito mais do que você é obrigado, isso para mim é um ponto extremamente positivo. Sobre o rendimento do último mês, que foi em R$ 1,23. Se você viu o vídeo que eu deixei aqui, você já sabe que esse valor ele foi distribuído assim, porque o fundo passou a distribuir a parte de CRIs dele de forma diferente. Ele passou a entregar para o cotista o que ele vinha recebendo da correção monetária do CRI. E aí ele distribuiu isso em maio, com a parte lá, um acumulado de janeiro a abril, e agora ele está distribuindo o restante. Então não espere que as próximas distribuições venham constantemente nessa casa de 1,25, 1,23. Isso vai se ajustar um pouco maior do que o patamar que ele estava vindo distribuindo, mas não vai ficar desse tamanho. O que não tira, repito, a atratividade desse fundo, pelo menos para mim. Comenta lá embaixo o que é que você acha do TEGA, se você investe nele. Coloca para mim também lá um fundo imobiliário para eu analisar mais aprofundadamente no quadro lá Fundo a Fundo. E não se esquece, se você ficou até aqui, comenta lá, #até o fim. E a gente se vê no próximo vídeo.